Veja no ICL Notícias, segunda edição. Juntinhos no Fazano? Jornalista aponta que foto de Flávio Bolsonaro com capanga de Vocaro foi tirada em hotel de luxo do Rio de Janeiro. As exigências absurdas de Trump. ICL Notícias revela com exclusividade o que o presidente dos Estados Unidos queria para barrar tarifaço. Modus operandi do golpe. Há poucos meses das eleições, Trump ataca sistema eleitoral e lança fake news sobre interferência da China. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Já estamos ao vivo em todos os nossos canais. Nessa sexta-feira, 17 de julho de 2026, chegamos ao final dessa semana com muitas idas e vindas depois de uma foto, aquela foto que você não quer que descubra. Essa semana isso aconteceu com o Flávio Bolsonaro. Boa tarde, Rodrigo, e boa tarde, Amanda Miranda. Boa tarde, Gabi, Rodrigo. Que maravilha te receber aqui. Prazer enorme. A Amanda que geralmente entra de Santa Catarina, né? Para quem não tá ligando, mas é ela, só que ela tá em São Paulo. É ela mesmo. Eu sou amiga da câmera ali do notebook, né? Mas hoje tá cheia de câmera aqui. E sentado na cadeira de Chico Sá, né? Hoje vai ter que liberar a Jurubeba. Na sexta-feira ainda, gente. É muita responsa. Sabe, né? Sim. É verdade. Posso assumir essa função. Adoramos, adoramos, Amanda. Mas vamos aqui chamar o nosso papo legal, a nossa enquete de hoje, que diz respeito sobre o assunto da semana. Por que Flávio dá sempre versões conflitantes sobre os fatos? Eu já vou te explicar essa história, mas antes você vota. Porque ele é muito criativo, porque ele é muito esquecido, porque a verdade tem muitos lados ou porque ele está mentindo. Você vota aí no nosso Papo Legal e eu aproveito para te contar que, acredite se quiser, viu? O Flávio Bolsonaro mudou de versão mais uma vez sobre a foto com o sicário. O Luiz Felipe Mourão, ele disse no dia da publicação que precisava, verificar, porque podia ser uma imagem construída por inteligência artificial, depois retirou isso, deu uma nova nota para a imprensa e ontem ele fez uma live no YouTube e voltou a dizer que a imagem é manipulação de inteligência artificial. A gente tem o trecho dessa fala, vamos entender, já voltamos, vamos lá. Como essa foto que manipularam recentemente aí, que eu tava lá sem camisa, de óculos escuros, né? Queimador de praia, do lado de um cara ali que tinha um dedo mindinho de 20 centímetros. Eles, quando fizeram a IA, esqueceram de cortar o dedo do cara. Acho que ficaram com medo de deixar igual o Lula, né? Como é que cortava tudo, né? Não cortar só um pedaço do dedinho. Aí, o Flávio Bolsonaro que estava ao lado da Daniela Marques, que foi presidente da Caixa. E era da equipe do Paulo Guedes. Perfeito, Rodrigo. E que está sendo ali muito cortejada pela extrema-direita nessa... Até cotada para ser vice em alguns momentos, né? Então ele estava do lado da possível vice na chapa. E Amanda, me chamou a atenção, além dele ter mudado de versão de novo, como disse a Gabi, daqui a pouco a Gabi complementa, mas só rapidinho para a gente não perder o gancho, ele debocha do dedo cortado do Lula, né? E eu dizia mais cedo aqui no ICL Urgente que há muitos anos eu ouço na classe média de São Paulo, você deve ouvir lá em Santa Catarina, a gente ouve chamar o Lula de 9 dedos, quase como uma marca de desprezível, ele só tem 9 dedos, né? É uma marca de um acidente de trabalho, de alguém que pôs a mão na massa, trabalhava e teve o dedo cortado numa prensa. E é uma forma, eu acho assim, muito desrespeitosa de lidar com um problema de uma outra pessoa. Se o Lula quiser brincar com isso, é problema dele. Agora, outras pessoas brincarem, você não chega para uma pessoa que não tem uma perna e brinca com isso, se não for uma pessoa muito próxima, né? Então, é um negócio assim do desrespeito que eles têm pelos outros, assim, isso me chama a atenção. Mas nem é o mais importante, é só porque isso dialoga com uma certa maneira da direita, num setor de classe média, desprezar, assim, o Lula é o 9 dedos, sabe? Era o apelido que eles usavam pro Lula, Gabi. E também não surpreende, né, essa postura do Flávio Bolsonaro, e a gente lembra que essa foto é importante, já que ele estava ali levantando suspeitas,
ela passou por uma apuração bastante rigorosa da nossa equipe. A Juliana Dalpiva checou também, junto com o CLIP, que é um centro investigativo aqui da América Latina. Então, passou por várias tecnologias para verificar a veracidade dessa imagem, né? Se tem algum indício de manipulação. Então, um trabalho jornalístico que foi feito aqui. E outro ponto é, o Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, e que muitas vezes a gente não sabe se ele é fã ou hater da extrema-direita, porque ele acaba... Ele fala muito, né? É aquela coisa, né? Assim, a verdade acaba saindo, assim, sempre do Valdemar. E ele já disse que tinha conhecimento, né? Outros aliados do Flávio Bolsonaro também, que já tinha conhecimento dessa foto e que chegaram até a questionar o Flávio Bolsonaro. Amanda, antes de te passar a palavra... eu só quero aqui trazer mais uma questão envolvendo essa foto que veio à tona agora, que é onde essa foto foi tirada, né? A Juliana Dalpiva, ela tinha detalhado isso, né? Confirmando uma informação que ela tinha trazido para a gente. O jornalista Felipe Moura Brasil publicou nas redes sociais dele imagens deixando claro onde é que eles estavam, o Sicário e o Flávio. A gente pode colocar a imagem aqui na tela de novo, que eu acho que para as pessoas terem uma ideia, né? Esse teto aí, ó, essa foi a imagem que o Felipe Moura Brasil publicou, mostrando o teto do Fasano, né? Que é um hotel, assim, caríssimo, de frente para a praia de Ipanema, lá no Rio de Janeiro. E aí faz a comparação, né? Enfim, a verificação, na verdade, de onde é esse teto que eles tiraram a foto. Enfim, mais um componente que a gente traz para mostrar a veracidade da foto do Flávio junto com o Sicário, né? Sim, e os veículos que repercutiram a foto que foi trazida aqui pelo ICL, pela Juliana Dalpiva, alguns também fizeram uma checagem, né? Então foram feitas várias checagens em vários aplicativos e softwares diferentes para testar a veracidade da foto. E, para além disso, eu acho que o contexto que está desenhado ali é de aproximação do Flávio com o capanga do Daniel Vorcaro num ambiente de luxo, como é o Hotel Fasano, lá no Rio de Janeiro, ele é um contexto muito verossímil, né? Então, se fosse, sei lá, ele em algum lugar na China, né, a gente poderia até desconfiar. Agora, essa informação ali trazida também de que ele estava num hotel de luxo me desperta uma curiosidade que eu acho que a nossa comunidade também deve estar pensando. O que o Flávio Bolsonaro, que é um morador do Rio de Janeiro, estava fazendo no hotel de luxo no Rio de Janeiro? Né? É uma ótima pergunta. Eu sei que o Hotel Fasano, ele costuma receber pessoas ali para day use, né? Que vão ali para curtir o pôr do sol, né? A vibe, a energia da praia. Mas no caso do Flávio Bolsonaro com o Sicário, a gente já presume, né, que pode ter havido um outro tipo de encontro ali. É uma pena que a gente não tenha elementos suficientes ainda, né, para dizer que Daniel Vorcaro estivesse próximo, embora também é bastante plausível que sim, né? E o Daniel Vorcaro era um sujeito que também gostava e frequentava hotéis de luxo no mundo todo. Então, é um cenário realmente que fica muito difícil para ele tentar desmentir, ainda mais acionando esse card quase picareta, né, de dizer que é inteligência artificial. É uma desculpa muito frouxa da parte dele. E essa coisa de trocar de versão, no caso do Dark Horse, ele fez exatamente isso, lembra? O primeiro dia que vai o repórter do Intercept na coletiva e fala assim, por que o senhor pegava dinheiro do Vorcaro para pagar o filme do seu pai? Né, dá uma debochada, que nem ele fez agora nessa live, dá uma debochada, de onde você tirou isso? Você é militante, pelo amor de Deus. Passaram 2 horas, ele teve que admitir que recebia. Vazou o áudio. Depois ele teve que admitir que ele foi recebido na casa do Vorcaro 2 vezes. Então, foi se atropelando, né? Agora é a mesma coisa. O primeiro dia, né, Gabi, ele dizia assim, é inteligência artificial. Depois a versão foi, não é que seja inteligência artificial. É que é uma foto, político tira foto com todo mundo na rua, no comício. Ele disse isso. O que é verdade, isso é verdade. Político também, às vezes, o cara tira foto com quem está passando, né, em comício. Só que não é o caso. Não é um comício no meio da rua. Tá sem camisa. Tá sem camisa, tá numa situação de uma certa intimidade, numa festa talvez menorzinha, um churrasco, ou como você falou, estão ali curtindo aquela vista de um hotel de luxo de frente para o mar, na zona sul do Rio, né? Ah, mas isso não tem problema nenhum. Bom, é claro, se fossem 2 amigos, se tem dinheiro para isso, ok. O problema é que isso aqui vai montando a circunstância. A gente já sabia que o Flávio tratava o Daniel Vorcaro de meu irmão e pedia dinheiro.
Agora, ele ficava sem camisa com o capanga. Então, era uma proximidade, uma intimidade com todo o grupo do Vorcaro, pelo que está na foto. Temos que aguardar um pouco mais, como você falou, saber as circunstâncias. O que foi isso? Foi um aniversário? Era um evento pago pelo Vorcaro? Vamos aguardar, que acho que tem muita gente correndo atrás. Como a gente viu, Juliana Dalpiva saiu na frente, ICL saiu na frente, e hoje o Felipe Moura Brasil deu um passo a mais. Então, os jornalistas, vários, estão trabalhando nessa história. É isso, e, bom, o Flávio Bolsonaro vai criando aquele clima que é terrível. Foi um trava-línguas, né? Criando um clima que é terrível. Vai se criando. Criando um clima. Mas tem um outro dado relevante aí também, que teve uma interação da Juliana Dalpiva com uma postagem do Eduardo Bolsonaro, agora eu não recordo se é do Eduardo Bolsonaro ou do Paulo Figueiredo, logo que a foto foi exposta pelo ICL, em que eles acabam também se embananando ali, para falar do Bananinha, dizendo que poderia ser um contexto de uma foto em BH também. Então, quer dizer... Eles próprios, isso foi o Paulo Figueiredo, você tem razão. Eles próprios já criaram outros cenários onde pode ter havido algum encontro, né? Então ali eu achei que ele deu brecha também, a Juliana foi para cima e questionou, então quer dizer que pode ser que haja um outro encontro no hotel de BH, né? O que a gente tem, por enquanto, é essa foto, mas eu também acho que muita coisa vai acontecer ainda. Ele deixou muito rastro dessa relação, né? Temos que aguardar aí novos capítulos. O Gabi, rapidinho... conversei com gente do Rio de Janeiro, dizendo que está o boato no Rio de Janeiro, inclusive o pessoal mais ligado a Eduardo Paes e tudo, é de que nesse fim de semana pode vazar mais coisa relacionada a esse tipo de relacionamento, né? Relacionado ao relacionamento fica feio. Pode vazar mais imagem ou mais informação sobre o relacionamento de Flávio Bolsonaro com o Sicário e com o Vorcaro. Então, o fim de semana pode ser quente aí. Mais ainda, né? Como se já não tivesse suficiente ali quente o suficiente para a campanha do Flávio Bolsonaro. Mas só para dizer aqui que tem uma coisa interessante também, além dessa checagem, né, que foi feita ali, a comparação com o Fasano e com a foto que foi tirada entre o Flávio e o Sicário. Também tem, assim, uns destaques que o Felipe Moura, ele lembrou, que é importante, assim, da biografia do Flávio Bolsonaro, né? As relações que ele teve. A gente fala muito aqui no ICL também sobre ele ter ido entregar aquela medalha Tiradentes, que é a maior honraria do estado do Rio de Janeiro, para o Adriano da Nóbrega, né? Dentro da cadeia. Dentro da cadeia. Quando o Adriano estava preso. A mãe do Adriano, vamos lembrar, e a ex-mulher do Adriano, elas foram empregadas dentro do gabinete do Flávio na Lerge. Isso também, assim, faz parte da biografia do Flávio, que fala sobre essas relações, né? Assim, talvez essa foto com o Sicário é só o começo, né, de puxar esse fio. Tem o Rodrigo Bacelar também, ex-presidente da Alerj. Ele aponta isso também aliado do Flávio, que foi preso no vazamento de informações para o Comando Vermelho. Ele lembra também da relação do Flávio com o Cláudio Castro. Tem aquele vídeo também famoso, né, do Flávio com o Cláudio Castro. Qual que é mesmo? Que eles têm uma amizade que é antiga. Que eles cantam? Eles estão cantando? Que diz que eles têm uma amizade antiga. Uma amizade antiga, eles viveram no mesmo bairro, enfim, uma relação já de outros carnavais na Tijuca. E para fechar, o Marcelo Canella, a gente falou muito ontem aqui com o Igor Melo, no N2, que também é ex-prefeito de Belford Roxo, investigado, foi quando, inclusive, né, a Polícia Federal começou a investigar essa história, se apreendeu um fuzil. Dentro do carro do Canella. Dentro do carro dele. Ele tem um caminhão de amizades suspeitas, né, o Flávio Bolsonaro. Não é só a família, os amigos dele também. E eu acho que da família Bolsonaro, talvez ele seja o sujeito que mais tem amizades suspeitas. Que ele sem contar o Vorcaro, né, que a gente não citou aqui. O Vorcaro, que é o irmão, né, amigo-irmão. E né, esses políticos todos que agora estão sendo expostos também pela sua má conduta, pelos casos nos quais estão envolvidos, até com relações muito bem mapeadas pela Polícia Federal, pelo trabalho das investigações com o crime organizado.
eles só desenham ainda mais a imagem desse sujeito que é o Flávio Bolsonaro, né? Uma imagem que fica cada vez, eu acho que mais fragilizada. Sim. A gente vê que durante um período de campanha eleitoral começam a surgir muitas notícias, muitas informações relacionadas à trajetória, à biografia de cada um desses candidatos. E a do Flávio é um barril de pólvora, gente. Existe um arsenal ali para ser usado contra ele e com informações reais, concretas, com investigações em curso, né? Sicário foi uma morte super suspeita, né? Teria se suicidado. Só para completar, o Canela, que é o último dessa lista, essa lista que a Gabi trouxe foi na postagem. O próprio Felipe Moura Brasil, que se diga, hein? É um jornalista que veio da direita, ele trabalhava em sites da direita ou de extrema direita. Hoje em dia ele está mais moderado, mas ele faz essa listagem. Então não é alguém ligado ao Lula, ao PT, que está fazendo isso não, hein, gente? É um jornalista que veio mais da direita. Ele cita o Canela, esse Márcio Canela que foi pego com um fuzil no carro, quem era suplente na chapa, porque ele ia ser candidato a senador. A suplente é a mãe do Flávio Bolsonaro. A Flávia, ó. A Rogéria Bolsonaro... Gostei. O ato falho. Mas esse foi um ato falho bom. A Rogéria Bolsonaro, mãe do Flávio, é suplente do cara que tinha um fuzil dentro do carro e que está investigado. Olha aí o Márcio Canela. A suplente desse cara é a mãe do Flávio Bolsonaro. Bom, se não bastasse todo o resto que a Gabi já trouxe aqui, Adriano da Nóbrega, condecorado, um chefe dos matadores do Rio de Janeiro, condecorado pelo Flávio Bolsonaro. É isso, Rodrigo. Eu acho que é sempre importante a gente lembrar da biografia, que assim é algo que o Flávio Bolsonaro e a campanha dele, imagino que tenham pesadelos, e mais ainda com o que ainda está por vir, né? Porque parece que não para de aparecer. Hoje eu estava conversando com o Felipe Pena, jornalista, vem muito aqui, né, nos nossos programas. Sim, ótimo. Excelente conversar com ele. E ele estava dizendo... a verdade vos libertará, nesse caso, né? Conhecerei a verdade vos libertará. Nesse caso, vos prenderá, né? A verdade vos prenderá, muito bom. Tá bastante complicada a situação. Mas vamos seguir ainda falando do Flávio Bolsonaro, do encontro que ele tem marcado com a Polícia Federal, que vai acontecer no dia 28 de julho. Não na semana que vem agora, na próxima, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes marcou um depoimento dele para esse dia, para o dia 28, no inquérito que investiga um possível crime de calúnia contra o presidente Lula. Tem um post nas redes sociais em que o Flávio disse que o Lula seria delatado por supostos crimes como tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, apoio a ditaduras, tudo isso sem provas, ele disse, né? E na decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse que a PF deu à defesa do Flávio a oportunidade de indicar data e horário para o depoimento, mas os advogados só pediram mais prazo, não apresentaram documentos, comprovando a impossibilidade de fazer essa audiência dentro do período que foi concedido ali pelo ministro. E depois do depoimento, o inquérito volta à Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se oferece uma denúncia ao Supremo, se solicita novas diligências, né? Se vai tentar entender melhor essa história, ou se pede o arquivamento dessa investigação. Mas ainda tem mais essa para acontecer muito em breve com o Flávio Bolsonaro, né? Depois de ter publicado nas redes sociais. E esse é um período em que muita coisa assim pode acontecer, né, Amanda? Porque campanha, enfim, pode aparecer muita coisa nesse sentido, porque eles costumam publicar mesmo nas redes sociais notícias falsas, né? Notícias absurdas e que, obviamente, ele não vai ter como provar, até pelo nível de gravidade dos crimes que ele tentou vincular ao presidente da República e que, claro, para a audiência dele, para os bolsonaristas, acaba sendo uma distração, todo mundo compartilha, todo mundo usa também como munição nessa artilharia aí desse período pré-eleitoral, mas que na prática também contaminam o debate público com uma série de desinformações que depois a gente, inclusive, tem muita dificuldade para tentar desmentir, né? Como é que você vai dizer que um presidente da República... que tipo de argumento vai ter um presidente da República para dizer que não está ligado ao narcotráfico, né? Isso é uma coisa que é bastante óbvia, mas é muito difícil de tu considerar isso como um argumento digno de debate eleitoral, né? É uma desinformação muito rasteira, bem ao estilo do bolsonarismo. Perfeito. Eu acho... E ele vai colecionando encrencas para
para frente. Cascas de banana, ele tem encontros marcados com a justiça, o Flávio. Eu achei que você ia falar que ele tem encontros marcados com a casca de banana. Pode ser também. Ele tem encontros marcados com a casca de banana, e não é que jogam para ele mesmo vê a casca de banana e sai pisando. Porque, Amanda, ontem a gente falava bastante disso aqui, né? Além desse caso que é da calúnia, tem o caso eleitoral, da carta, em que ele sai, pega a carta do pai e lê uma carta que tem pedido de voto, que, portanto, pode ser caracterizada como crime eleitoral. Isso, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes encaminhou para o Ministério Público Eleitoral, pode gerar uma investigação e talvez uma condenação na área eleitoral que torne o Flávio Bolsonaro inelegível. Então ele está no projeto de concorrer na eleição, mesmo que perca, eu sou líder da oposição, mas se fizer tanta barbeiragem, fica inelegível que nem o pai, né? Então, pelo jeito, eu até brinquei ontem com um dos nossos entrevistados, falei, ele devia consultar um advogado, mas é que ele é advogado, então ele consulta ele mesmo e não dá muito certo, né? Pelo visto. E eu também vejo um problema aí, porque é como se eles já tivessem uma vacina, caso haja alguma interferência nesse processo por parte do STF, do Xandão, por exemplo, do Alexandre de Moraes, eles já têm a vacina, quer dizer que eles estão sendo censurados, que o Alexandre de Moraes persegue o bolsonarismo, persegue a família Bolsonaro. Então, eles já entram nesse clima de provocação, com muita desinformação e com essas estratégias que parecem atrapalhadas, mas que quando a gente vai ver as consequências, até não são muito, porque eles sempre têm uma desculpinha ali para tentar passar ali pela vista grossa, eles vão atacar o STF, né? Eles vão atacar a PGR, eles vão atacar as instituições que estão aqui para proteger a democracia, como eles também sempre fizeram, é um modus operandi. Exato. E, gente, acho que a gente vai ter agora, continuar ainda falando de Flávio Bolsonaro de uma certa maneira, né, e da campanha dele, mas olhando para os efeitos, né, que o Flávio Bolsonaro, vamos dizer assim, que ele fez contra o Brasil, na verdade, no caso do tarifaço, e como é que a história está se desenrolando agora, porque já sabe mais detalhes aí desses bastidores, dessas negociações com o governo brasileiro. A gente vai chamar a Cris Serra nessa sexta-feira para conversar com a gente. Cris, que já está aí na nossa formação inédita, hein, Cris? Hoje com a Amanda Miranda também. Boa tarde para você. 3 mulheres hoje na tela. Muito bom. Boa tarde, Amanda. Bem-vinda aqui, né? Prazer, Cris. Sou fã de todo mundo aqui no ICL, mas com a Cris eu nunca tinha interagido. Um prazer. É verdade. Pois é, que bom. E Gabi, Rodrigo e todo mundo que está aqui. Boa tarde. Boa tarde. Cris, agora a gente sabe, graças à apuração também do Jamil Chad, uma apuração exclusiva aqui para o ICL, que o governo Trump exigiu que o Brasil barrasse investimentos chineses no setor de terras raras e minérios também. Tem documentos mostrando que a proposta do governo Trump foi apresentada no começo desse ano, em 2026, e além de barrar os chineses, o documento defende que o Brasil abra o mercado para bens estadunidenses, né, como uma forma, vamos dizer assim, não sei se é uma forma de negociar uma eventual negociação, né, redução nas tarifas, ou se na verdade é uma chantagem, porque foi algo que foi imposto ali. Agora, isso prejudica, eu acho, ainda mais essa questão toda do tarifável, né, Cris? Porque é pior ainda a negociação dos bastidores e o que o governo Donald Trump estava exigindo do governo brasileiro. Gabi, na verdade, o que a gente vê agora, a gente já supunha isso, mas com esse documento que o Jamil traz, isso fica mais claro e mais escancarado e comprovado, né? Não se trata de negociação. Negociação é assim, cada um cede um pouco, cada um ganha um pouco. E esse documento dos Estados Unidos assim, só os Estados Unidos ganhariam. Só os Estados Unidos, impondo condições para o Brasil, que como a gente conversou ontem, qual é o pano de fundo de toda essa discussão sobre tarifas, né? É uma violação da soberania brasileira, né? Ele não só pede condições absolutamente privilegiadas para os Estados Unidos, como também quer impedir que o Brasil faça negócios com a China, que é o grande adversário dos Estados Unidos. Uma expressão que eu lembro que que a China, que os Estados Unidos consideram a China
uma ameaça existencial aos Estados Unidos. Então, todo esse pano de fundo que a gente vê nessa negociação e outras negociações dos Estados Unidos com outros países, em toda a atuação do governo dos Estados Unidos hoje no mundo, na relação dele com aliados do Trump, com os aliados europeus, né? Em toda a atuação, em toda a política externa dos Estados Unidos. Hoje, quando você vai examinar o pano de fundo, o que está por trás, né, tem sempre a China como o objetivo a ser atingido, né? E isso fica claro, voltando agora para a nossa negociação, nesse documento. Ele não quer que a China tenha acesso aos chamados minerais críticos, né, os minerais estratégicos, que são fundamentais hoje para a indústria de defesa e para a expansão de toda essa indústria que agora vai avançar nessa fronteira da inteligência artificial. Então, ele não quer que a China tenha acesso e ele quer condições especiais para os Estados Unidos. Isso com relação específica a esses minerais críticos, entre eles as famosas terras raras, né? Esse é um aspecto. E em outros aspectos do documento também, ele pedindo, né, o governo norte-americano pedindo tarifa zero para o etanol dos Estados Unidos, sendo que nós, brasileiros, somos produtores de etanol. Ou seja, não é de fato uma negociação. O que os Estados Unidos querem é impor as condições do jogo, e a isso é que o Brasil está resistindo. Eu acho que é muito bom isso para a gente entender que por trás desse debate, a Tari Flávio, Lula, que é importante para nós aqui, é claro que é para a eleição, tem o grande jogo, né, geopolítico internacional. A disputa dos Estados Unidos é com a China e o Brasil dos BRICS é o que está mais perto aqui deles, né? Então é o B dos BRICS que se eles derrubarem, enfraquecerem o B dos BRICS, né, o Brasil, eles atingem também a China. Então, essa a grande disputa, né, Cris? Como você falou, está nos documentos oficiais da política externa dos Estados Unidos, da política de defesa, inclusive. O fato da China ser uma ameaça estratégica, uma ameaça existencial, como você falou. Estratégica não, é muito mais que isso. Uma ameaça existencial aos Estados Unidos. Então, a disputa com o Brasil faz parte desse jogo até maior, que a gente tem que enxergar para entender o que está acontecendo. E também abre uma oportunidade ao Brasil, né? Porque nós somos importantes no jogo internacional. As pessoas às vezes esquecem disso, mas o Brasil tem uma importância estratégica para o mundo enorme, para essa disputa que está acontecendo. Seja porque ele é fornecedor de alimentos, seja porque ele é fornecedor de matéria-prima, seja porque, desde o primeiro governo Lula, e para ser bem honesto, isso vem até de antes, que o Itamaraty tem uma postura de independência, que é a tradição da diplomacia brasileira, mas do governo Lula, o primeiro para cá, essa ênfase em construir alianças para além da aliança aqui no Atlântico, né? Então, aliança para a Ásia, o Lula, quantas viagens fez para a África, para Oriente Médio, para a Ásia, para o Japão, para a China, para a Coreia, enfim, abriu mercados, a ponto que hoje, né, Amanda, a gente não depende tanto assim. É claro que vai afetar a economia brasileira, mas não é uma tragédia, justamente porque a gente tem outros mercados, inclusive a China, para vender os nossos produtos, né? As relações comerciais do Brasil funcionam, aparentemente só não funcionam com os Estados Unidos, né? Exatamente. A gente ampliou muito as relações comerciais com países do mundo inteiro, né? Cris, eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta com relação àquela carta, manifestação que a Fiesp fez, que o bolsonarismo também usou como artilharia, né? A Fiesp deu a entender ali numa manifestação pública que realmente teria havido algum tipo de erro, de equívoco por parte do governo nesses processos de negociação. E essa notícia exclusiva do Jamil, ela traz um componente muito importante, né? Acho que ela desnuda aí que não houve uma negociação, que houve uma tentativa dos Estados Unidos usarem o Brasil como tapete ali, né? Para usar um português bem português brasileiro mesmo. Sim. Qual que é a sua leitura sobre isso? Será que a Fiesp muda o seu olhar para esse fato a partir
do que a gente já sabe agora sobre essas tentativas de negociações e como os Estados Unidos realmente tentaram levar ali para um caminho muito ruim para o Brasil? Cris, eu vou pedir só para você dar uma resposta rapidinha, porque a gente vai trazer outros aspectos do tarifaço, mas vai lá, a palavra é contigo. Claro, com certeza. Não, eu acho, Amanda, que não muda, porque infelizmente a Fiesp virou, né, ela assumiu esse caráter de apoio ao bolsonarismo, não só apoio, né, ela está na linha de frente dessa entourage bolsonarista, sabe? Então, infelizmente, eu acho que ela não muda de posição, ela tem uma postura política, né, porém completamente equivocada, como agora com esse documento fica muito claro. Não é que o Brasil não soube negociar, não quis negociar. Os Estados Unidos é que querem impor condições inaceitáveis porque violam a soberania brasileira, né? Então é disso que a gente está falando e não é de falta de disposição para o diálogo. Infelizmente, a Fiesp não consegue ver isso, ou não quer ver, né? Sem dúvida. E tem também esse tarifaço, né, sendo usado como um pretexto ali para agravar uma divergência, né, uma justificativa, na verdade, de divergência. Eu estou falando isso porque o presidente da Câmara dos Deputados, né, Hugo Motta, e o presidente Lula têm essa questão. Agora o Planalto reforça o discurso contra essa medida, é lógico, está reforçando soberania também, mas decidiu deixar a aplicação da lei da reciprocidade para um momento adequado. Era até uma questão, a gente tinha colocado aqui ontem, a intenção do Brasil era essa, pelo menos era o que estava sendo divulgado, mas isso deve ficar para depois das eleições. Então, o Hugo Motta defendeu o uso imediato da lei da reciprocidade como resposta à medida do Trump, mas ainda acho que está um pouco nebuloso, né? Fica parecendo que o Hugo Motta está à esquerda do Lula, né? Fica parecendo até, né? Porque o Lula diz, não, cautela com a reciprocidade. A reciprocidade, só para explicar rapidinho, né? É o Brasil poder taxar de volta, né? Porque tem lei para isso. E aí o Lula, cautela, porque senão isso aí vira uma escalada e favorece a direita. E aí o Hugo Motta fala, não, vamos para a reciprocidade que temos esse instrumento aqui, né, Cris? Me lembra aquele áudio do Medo e Delírio em Brasília, né? Que é o campeão mundial de conciliação. É isso. Quem? O Lula ou o Lula? Eu acho que a postura do Lula é absolutamente correta nesse ponto, porque tem o seguinte, até a semana que vem, o governo norte-americano vai dar uma resposta, vai anunciar o que fará com relação a uma outra pendência nessa negociação tarifária que se refere a mercadorias, produtos brasileiros que os Estados Unidos dizem que são produzidos, né, fruto de trabalhos forçados dos trabalhadores, né, que trabalham na produção dessas mercadorias. Os Estados Unidos dizem que o Brasil falha na fiscalização a esses trabalhos forçados. É óbvio que isso é uma mentira, é um argumento enganoso, né, que está na pauta. Enfim, os Estados Unidos estão usando esse argumento. E, especificamente com relação a esse item, a resposta só sai na semana que vem. Até, eu acho que sexta-feira, eu acho que o prazo para uma resposta é o fim da semana que vem. Se os Estados Unidos decidirem aplicar mais uma tarifa, mais um percentual, por conta deste argumento enganoso dos trabalhos forçados, né, essa tarifa percentual vai ser de 12,5%. Então, o estrago é muito maior. O que eu acho que o governo brasileiro, o que me parece muito claro que o governo brasileiro está fazendo agora? Bom, a gente precisa esperar, então, agora, de fato, entender o tamanho do problema, né? 25% de tarifa já é um problemaço. 37,5% nem se fala. Então, assim, vamos esperar, de fato, para entender qual é o tamanho, né, desse prejuízo todo, e aí sim ver o que a gente pode fazer. Até porque, como o governo tem que anunciar medidas, já disse que vai anunciar medidas para proteger aqueles setores industriais mais atingidos, né, até mesmo para você calibrar essas políticas, né, de ajuda, de compensações
para esses setores, você tem que entender o tamanho do prejuízo. Então, eu entendo que, num primeiro momento, quando saiu a decisão, esse primeiro tarifaço, o governo reagiu, precisava dar uma resposta, falou, lei da reciprocidade. Depois, olha, calma lá, vamos ver como é que é, vamos entender o tamanho do problema para ver o que a gente pode, não só ajudar aqui dentro de casa, né, como também que tipo de resposta a gente dá para o governo Trump. Então, eu acho que é isso, é uma cautela que se impôs, né, diante dessa nova ameaça, nova não, porque ela já é esperada de uma certa forma, já se sabe, né, mas esse prazo tão próximo para se saber se essa outra tarifa, né, se ela vai ser, então, cumulativa desses 12,5%. O Cris, Rodrigo e Amanda, eu queria mudar um pouco de assunto aqui para falar de eleições de novo. Agora há pouco, Cris, a gente estava falando daquela live do Flávio Bolsonaro, ele deu uma segunda versão, né, para a foto com o sicário, o capanga do Daniel Vorcaro, e ele também resolveu falar das mulheres. Aí a gente já se preocupa, né? Tem 3 mulheres aqui na tela, vocês já podem imaginar o que ele disse, né? Mas ele disse que lançou uma iniciativa do plano de governo dele voltado para as mulheres e, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele diz assim, mas eu não virei feminista. Assim, a gente nem imaginava, né, Flávio, que você tivesse virado feminista. Eu até tenho amigas mulheres. Eu até tenho amigas, né? É isso mesmo, Amanda, mas a gente já sabe que vem o pior, né? Enfim... E aí esse anúncio foi feito junto com a Daniela Marques, agora há pouco a gente mostrou um vídeo dos dois, né? A Daniela Marques, que está sendo muito cotada para ser a vice na chapa com ele, foi presidente da Caixa durante a gestão do pai, o Jair Bolsonaro, enfim, e está tentando ver, eu acho que ele está fazendo um teste para ver se ela é palatável para o eleitorado feminino nesse momento, né? Parece bem um teste mesmo. Exato. De imagem, né? A gente, enfim, vai trazer agora um trecho dessa fala, né? Para a gente entender melhor essa história, a gente já volta a conversar. Vamos assistir esse vídeo? A pauta de defesa das mulheres, gente, é uma pauta da direita. Quando eu comecei a falar sobre isso, Dani, muitos aqui iam falar, você virou feminista. Eu não virei feminista. Feminazi. Eu não virei feminista. Eu só entendo que a gente não pode entender que essa bandeira não é nossa, essa bandeira é nossa da direita. Aí só muito rápido, assim, para passar para vocês, mas ele falou, né, olha, eu estou muito preocupado com as mulheres. As minhas propostas, por exemplo, envolvem castração química e pena de morte. Ele não entendeu nada, né, Flávio Bolsonaro? Diga, Cris. Olha, tem que respirar fundo antes de falar, né? Mas, assim, além da fala ser péssima, né, e a outra, do lado dele, ainda fala de feminazi, não sabe nem do que está falando, sabe? Ai, que preguiça! Mas olha só, não, vamos lá. O problema do Flávio Bolsonaro, quando ele fala de mulheres, de feminismo, né, de qualquer assunto, qualquer tema relacionado às mulheres, é que não é crível o que ele fala. Né? Ele não consegue ser convincente, né? Ele não tem convicção do que ele está falando, né? E não consegue convencer quem ouve, quem assiste, né? E voltando ao que a gente até comentou ontem aqui, né, novamente, ele vai precisar ser, mas assim, muito mais convincente, apresentar um plano de governo efetivo para essa área, para tentar compensar o estrago daquela fala da Michelle, naquele vídeo de quase meia hora, que ele diz que não assistiu, que devia assistir para entender como se faz comunicação política, né? Então, assim, o plano, eu li alguns trechos desse plano de governo, suposto plano de governo que ele apresentou hoje. Não é um plano de governo, são ideias, né? Tem uma frase lá, assim, são frases soltas, assim, combinadas, para dar uma ideia de que é um plano de governo, que tem consistência. Não tem. Então, tem uma frase, uma das frases que eu pensei, tem várias outras. Vamos melhorar a qualidade de vida para ter menos problemas de saúde. Gente, você quer uma coisa mais vaga das mulheres, ele está falando da saúde das mulheres. Então, vamos melhorar a qualidade de vida das mulheres
para ter menos problemas de saúde. Sim, se você tem uma qualidade de vida boa, teoricamente você tem menos problema de saúde. Mas você entende? Não tem consistência nenhuma. Então é um amontoado de ideias vagas que não dizem efetivamente como é que aquilo vai ser feito, né? Quais são, de fato, as medidas inovadoras que você tem, né, para resolver problemas graves, sérios, que, de fato, existem nesse país com relação às mulheres. Então, olha, convencimento zero, e a presença dessa mulher ao lado dele assim, convence menos ainda, né? Ela não agrega nada, né, se é que ele quer convencer o público feminino, a eleitora, que ele tem propostas para elas. Nossa, eu acho que a definição é muito boa, né, Amanda? A Cris fala, é um amontoado de ideias vagas que não dizem absolutamente nada. Eu queria saber, por exemplo, o que o Flávio Bolsonaro tem a dizer sobre a epidemia de assassinatos de mulheres, de feminicídio, enfim, de problemas sérios, graves, que a gente precisa enfrentar hoje no Brasil. E, como sempre, eles adotam um simplismo, né? A castração química e a pena de morte são soluções que não vão resolver nada, absolutamente nada, né? Exato. É um museu de grandes novidades, né? Ele é um museu de grandes novidades, porque ele é um candidato até jovem, né? Para a média dos candidatos que normalmente concorrem no Brasil, mas com ideias antigas e, no caso do eleitorado feminino, uma dificuldade gigantesca que está aí nas pesquisas e que está nessa exposição que ele fez. Assim, é um sinal de que ele está preocupado e tem que estar mesmo, porque as pesquisas mostram que se dependesse só das mulheres, ele estaria derrotado no primeiro turno e por larga margem. Então, vai dar trabalho, porque você não recupera um eleitorado assim em 3 meses. Isso aí são anos e anos de desrespeito às mulheres, Flávio Bolsonaro. E assim, ninguém tem culpa de ter o pai que tem, mas ele podia seguir outra linha. Não segue, ele segue exatamente a linha do pai. A linha do pai é desrespeito às mulheres, todo mundo sabe. Ele fala isso, o Jair Bolsonaro falou isso sempre. Só faltou bater na Maria do Rosário dentro do Congresso Nacional, desrespeitou a nossa colega hoje, Manu, na época que ela era repórter no Congresso, ainda é, né, mas era de uma emissora de TV, e quantas declarações horríveis, né, sobre as mulheres, e aí não vai em 3 meses recuperar isso. Não adianta botar a ex-presidenta da Caixa ali do lado fazendo piadinha com feminazi, não é por aí. Bom, mas ele também não tem saída, alguma coisa ele tem que tentar. Até porque sempre tiveram mulheres para se prestar esse papel. Agora é a Daniela, mas já foi a Damaris Alves, a Michele Bolsonaro nunca quis prestar esse papel, né? O que para ele é algo que ele tenta reverter até hoje. A Damaris agora se afastando também, né? Exatamente. Até mulheres da extrema-direita afastadas. Assim, como se o Flávio Bolsonaro tivesse uma doença, não querem ser vistas com ele Acho de jeito nenhum. Sabem o que pode vazar aí, que ainda tem gente achando que vai vazar até esse fim de semana, vamos ver. Vamos ver. Cris, obrigada, bom ter você aqui com a gente, apesar, né, de eu trazer um tema tão indigesto aqui, me desculpa, viu, Cris? Obrigada, minha querida. Faz parte, né? Nosso ofício, faz parte. É isso. Valeu, pessoal, obrigado. Bom fim de semana. Ótimo fim de semana. Final de semana, Cris. Falando do Flávio Bolsonaro, ele tem se apresentado como a face moderada do bolsonarismo, né? Tem diversos aliados dele que já se colocaram do outro lado, deram as costas para ele. A gente vai trazer aqui a versão, a investigação do ICL jornalística, traz a versão desses bastidores todos. Você vai conferir no nosso documentário nessa semana que vai ser lançado, essa semana que vem agora, né? Dia 23 de julho, quinta-feira, 8 horas da noite, estreia ao vivo e gratuita com a apresentação, a mediação do Eduardo Moreira, e você vai conferir o Flávio Bolsonaro, a verdadeira história sobre o Filho 01. Você pode se inscrever, garantir o seu ingresso na nossa sessão de cinema, vamos dizer assim, do nosso documentário, em icln2.com.br ou então no QR Code que está aqui na tela também. Será gratuito na semana que vem e tem dado muito burburinho, né? Assim, que vai ser um baita documentário, pelo que disseram. Não, e é muito legal, um trabalho de equipe, né, aqui do ICL, como eu tenho ressaltado esses dias, né? A gente tem uma equipe muito forte de jornalismo. Essa semana foi muito marcante isso, né, Amanda, Gabi? Você ter a apuração da Juliana Dalpiva com a foto do Sicário e o Flávio. Isso correu a imprensa do Brasil inteiro. Essa apuração de hoje do Jamil, olha, fortíssima também, né? Mostrando, não é qualquer coisa, é um vazamento que vem da Casa Branca, né? Exclusivo do ICL. E esse material sobre o Flávio Bolsonaro é material feito em equipe, tem editor, tem repórter, tem apuração, tem produção. Gente, é trabalho de equipe. O jornalismo do ICL tem uma equipe grande, continua a ter,
e segue muito forte. Você vai ver, semana que vem, a quinta-feira, garanta o seu ingresso em icln2.com.br, 23 de julho, quinta, 8 da noite. Flávio Bolsonaro, a verdadeira história sobre o filho 01. É isso aí, seguimos aqui, a gente vai daqui a pouquinho trazer uma pessoa que vocês gostam muito de ouvir na sexta-feira. E antes de mais nada, eu quero trazer a notícia aqui de que o Flávio Bolsonaro sofreu uma derrota em uma das ações judiciais reveladas pelo ICL Notícias. Em fevereiro desse ano, o Flávio processou o William Andrade de Niterói depois que o William, que é um aposentado, né, compartilhou uma reportagem da revista Fórum e chamou o senador de lavador de dinheiro, miliciano, ladrão e criminoso na rede social. Essa reportagem envolvia a denúncia de que o Flávio teria oferecido 5 milhões de reais para um depoente mentir na CPMI do INSS. E nessa ação, que é contra um aposentado, eu ressalto aqui, o Flávio Bolsonaro pediu 61 mil reais de indenização e retratação também, tá? A juíza responsável, a Gabriela Jardon, que é da Sexta Vara Civil de Brasília, jogou improcedente esse processo e disse que as críticas, embora duras, fazem parte do debate político e que foram baseadas em notícias que já eram públicas, né? O Flávio ele vai ter que arcar, então, com os custos processuais, os honorários, né, dos advogados em cima do valor da causa. Vamos chamar o professor Castro Rocha para se juntar aqui à nossa mesa? Não, eu estou rindo porque... Desculpa, deixa o professor vir primeiro. Mas não, agora você vai ter que falar, eu estou rindo porque ele foi chamado de lavador de dinheiro, miliciano, ladrão, criminoso. Aí a juíza fala, tudo bem, estava tudo na imprensa, são fatos, né? Então, lavador de dinheiro, miliciano, ladrão, criminoso. E a juíza falou, olha, isso faz parte do debate e está tudo baseado em notícias que já eram públicas. Então, lamento, né, Flávio Bolsonaro? Professor, boa noite. Agora, realmente, assim, é complicado, né, Flávio Bolsonaro? Porque, gente, não tenho o que dizer, assim, dessa postagem, né, que ele vai atrás para dizer, olha, isso daí é calúnia, é difamação. Pô. Boa noite, Gabi. E era um aposentado repercutindo matéria, não era um aposentado falando, né, com as palavras dele, ele estava repercutindo uma matéria que falava... E é um cargo público, né, gente, que está submetido ao escrutínio, enfim, a população vai falar mesmo, imagina cada comentário em rede social, você vai processar alguém, né, tá... Bom, então, boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo, boa noite, Amanda. Amanda, parabéns pelo trabalho sobre o orçamento secreto, eu assisti o documentário, realmente notável, parabéns. Obrigada. Gabi, e tem uma contradição básica nessa atitude do Flávio Bolsonaro que expõe uma radiografia da ação da extrema-direita. A extrema-direita, em tese, defende de maneira intransigente o que eles chamam de liberdade de expressão. Por isso, teoricamente, eles se opõem radicalmente a qualquer proposta de controle ou de ordenação das grandes plataformas, isto é, que nós tenhamos uma governança compartilhada do algoritmo, que já é uma forma de controle, mas que é conhecida apenas da própria plataforma. Esse é o argumento básico da extrema-direita no mundo. Para ter o mínimo de coerência, o Flávio Bolsonaro não poderia jamais processar este aposentado. Como disse muito bem o Rodrigo e você, Gabi, o aposentado não tirou da cabeça dele a ideia de que ele é um lavador de dinheiro, corrupto e que ficou milionário com essas práticas. Ele repercutiu uma matéria que existe. Se o Flávio Bolsonaro, então, desejasse processar alguém, ele deveria processar a fonte e não o aposentado de Niterói, que apenas repercutiu. Mas isso é importante para revelar essa contradição fundamental da extrema-direita. Liberdade de expressão para que eu calunie os demais. Liberdade de expressão para que os outros falem de mim aquilo que a imprensa reporta, essa liberdade de expressão não interessa. A nossa editora-chefe lembra aqui que ele está processando também o Chico Sá, né? O Chico Sá por postagens nesse mesmo estilo, entendeu? Para tentar calar, né? No caso do Chico, ele sabe que é um jornalista com muitos seguidores, né? Amanda, com muita repercussão nas redes sociais. Tentativa de intimidação, né? Com certeza. É uma prática mesmo, muito constante, né? Eles adoram atacar o mensageiro quando o mensageiro não fala o que eles querem, como bem disse o professor também. A liberdade de expressão total não vale, né? Que em tese eles defendem. Enfim, é uma tática de debate político. Mas olha, Rodrigo e Amanda, tem um ponto importante aqui para que nós aprendamos. A extrema-direita, ela só viceja nas redes sociais porque ela comete crimes em série na esfera digital. E ela pode fazê-lo
porque a resposta para os crimes em série na esfera digital é uma resposta na justiça analógica, que é muito lenta, leva tempo demais para responder. Um único exemplo. A Patrícia Campos Melo, na véspera do segundo turno, publicou uma matéria na Folha de São Paulo, vocês lembram? Claro, uma matéria notável em que ela mostrava que havia um grupo de empresários fazendo disparo maciço através do WhatsApp com receita não declarada no Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, Caixa 2, portanto, crime eleitoral. Foi um escândalo, a extrema-direita inteira fez tudo para acabar com a Patrícia Campos Melo, que já ganhou vários processos, porque sim, ela foi difamada e caluniada. Em 2021, o Tribunal Superior Eleitoral concluiu que houve sim aqueles disparos, mas não impugnou a chapa do Bolsonaro e do Mourão com 2 argumentos. 3. Primeiro argumento, não era possível estabelecer um nexo causal entre os disparos e a vitória eleitoral. Segundo argumento, não havia uma prova cabal de que Bolsonaro e Mourão sabiam. Terceiro argumento, as provas apresentadas pelos partidos que pediram a impugnação não eram robustas o suficiente. Mas criou jurisprudência, disse Alexandre de Moraes na decisão. Não caço a chapa, mas ficaremos atentos e em 2022 não seremos pegos de surpresa. Percebe, Gabi? Crime houve, o tribunal diz que houve crime, mas não pode punir. Porque como é que você pune uma chapa que assume no dia 1 de janeiro de 2019? Como é que você vai punir no final de 2021? Já não faz sentido. Então, o que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos aprender de maneira modesta com a extrema-direita. Se nós começássemos a processar toda vez que Nicolas Ferreira cometer crime de calúnia e difamação, ele terá tantos processos, Gabi, que em algum momento ele será condenado, deixa de ser réu primário. Então nós do campo progressista, temos que reagir à altura do que a extrema-direita faz sistematicamente. A extrema-direita produz polêmica ofendendo as pessoas, caluniando e cometendo crimes. Exato, professor. Estava bebendo uma aguinha aqui. Tem também, é claro que a gente vai voltar a falar sobre o Flávio, né? E também, na verdade, tem a ver com essa história, porque o presidente Donald Trump, né, falou sobre a China interferir nas eleições de 2020. Ele fez um pronunciamento em rede nacional, aqui trazendo uma outra pauta, né, um outro assunto para a gente discutir. E ele fez alegações infundadas, né, sobre fraude eleitoral, interferência estrangeira nas eleições de 2020, que ele perdeu para o Joe Biden, vocês vão se lembrar, né? O Trump disse que os Estados Unidos têm vulnerabilidades chocantes nos sistemas de votação. É curioso aqui para o bolsonarismo as vulnerabilidades, né, dos Estados Unidos, já que eles querem o voto impresso. Mas sigamos aqui. O discurso do Trump, ele está acontecendo 3 meses antes das eleições de meio mandato, ou seja, parece que ele já está se preparando, porque tem eleição em novembro lá nos Estados Unidos, vão eleger deputados e senadores, né, para o Congresso, e isso, claro, vai impactar também no Donald Trump. Ele disse que tirou o sigilo de centenas de arquivos de inteligência que mostravam que Pequim tentou influenciar a eleição a favor do Biden 6 anos atrás, mas a comunidade de inteligência dos Estados Unidos, né, já tinha concluído que a China não interferiu nas eleições de 2020. Então, assim, não é muito uma novidade a extrema-direita e o Donald Trump, né, professor, já tentando previamente, parece que construir o terreno eleitoral para depois dizer foi fraude. Se ele perder, né, já está ali com... Você lembra que em 2020 fez a mesma coisa. Ele fez o Stop the Counts, né? A hora que começa a vir a apuração, e a apuração mostrava ele atrás do Biden, ele isso aí ficou Stop the Count, parem a contagem. Como assim parem a contagem? Você está doido? Vai fazer de novo. E vai fazer de novo. Está preparando, né, professor? Olha, é muito grave. Em homenagem à nossa audiência, Gabi, eu assisti ao vivo ontem inteira a fala do Donald Trump. E depois fiquei assistindo em vários canais, Fox, CNN, mas para poder falar com vocês. Gabi, é ainda mais delirante. Veja, quais são os argumentos dele. Em 2012, começou uma conspiração que envolvia a Venezuela e o Nicolás Maduro para a derrota dele. Mas em 2012, Gabi, ele foi derrotado em 2020. Não apenas isto, segundo ele foi derrotado também porque, acredite no que eu direi agora, um grande número de mortos votou nas eleições, isto é, pessoas que estavam mortas, que outros assumiram a identidade e votaram. E ele chegou a dizer que milhões, ele se entusiasmou e disse, dezenas de milhões de imigrantes que não podem votar, votaram.
É uma coisa absolutamente insana. O que nós temos de concreto das eleições de 2020? Um áudio que hoje voltou a circular de maneira vertiginosa nas redes sociais norte-americanas, um áudio de 2020 em que o então presidente Donald Trump liga para o que seria o equivalente do procurador do estado da Geórgia, da sessão eleitoral, e diz para ele assim: Gabi, consiga para mim alguns milhares de votos, que é o que eu preciso para vencer na Geórgia. Lembremos algo muito importante: a Geórgia foi absolutamente decisiva para a eleição de 2020. Na Geórgia, pela primeira vez, 2 candidatos democratas foram eleitos para o Senado. E na Geórgia, pela primeira vez, um senador negro foi eleito na Geórgia. Isso foi possível por causa de uma militante que é uma mulher absolutamente maravilhosa, que é um modelo para todos nós, que é Stacey Abrams, que passou mais de uma década. Como nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, você tem que se registrar, e o registro não é uma tarefa simples. Gabi, ela levou uma década conduzindo as pessoas para se registrarem. O resultado veio em 2020, uma vitória fantástica democrata na Geórgia, que foi decisiva para o resultado final. E há um áudio, não sei se a nossa produção conseguiria, há um áudio em que Donald Trump pede para o procurador da Geórgia votos. Por que ele pede para o procurador da Geórgia? Isso é importante. Nos Estados Unidos não existe Tribunal Superior Eleitoral. Como o país tem um princípio radicalmente federativo, cada estado tem o seu próprio responsável pelas eleições, o que aumenta a facilidade para o Donald Trump manipular. Mas mais do que isso, Gabi, ele disse que a responsabilidade das eleições será do Departamento de Segurança Interna, o Homeland Security, e ele usará agentes do ICE, Rodrigo e Amanda, aqueles agentes mascarados que matam as pessoas na rua, que retiraram o habeas corpus dos imigrantes, que são literalmente, não é nem SS, é a SA nazista, que era o destacamento mais violento do regime nazista, tão violento que em 1933, quando Hitler chega ao poder, ele manda os SA embora. O ICE não é SS, Rodrigo, o ICE é SA. Agora imagina, Gabi, o que será uma eleição norte-americana com agentes mascarados e armados nas sessões eleitorais, com o Departamento de Segurança Interna em cada zona eleitoral. É uma coisa absolutamente inacreditável. É a preparação de um golpe, porque ele sabe que todas as pesquisas mostram que em novembro de 2026, agora, ele deve ter uma derrota fragorosa nas midterm elections, as eleições do meio de mandato. Perdendo essas eleições, ele perde a maioria na Câmara e no Senado. Não somente o impeachment pode ser levado adiante, ele não aprova mais uma lei sequer. Colocar os agentes do ICE dentro da sessão eleitoral é uma maneira de assustar, né, eleitores latinos, enfim, e outros. Claro, se o cara é eleitor latino é porque ele está legalizado nos Estados Unidos, mas ainda assim tem um medo generalizado, porque eles vão muito pela aparência. Se você aparenta ser latino, você pode ser preso e nem saber direito por quê, depois é que vai se explicar. Então é uma forma de intimidação, né? A gente viu isso no Brasil aqui no segundo turno da eleição, quando a PRF impediu as pessoas de votar, né? Principalmente no Nordeste do Brasil, com um mapeamento feito pela turma da Polícia Federal ligada à Polícia Rodoviária Federal, ligada ao Bolsonaro. Eles mapearam o primeiro turno e falaram: aqui a gente tem que bloquear, para baixar a votação no Lula. E conseguiram, baixou um pouco a votação no Lula e quase que conseguiram levar a eleição assim. Então, é uma tentativa de intimidação, né, e de mostrar que eles estão dispostos a tudo. É um esquema, você ir criando um clima de terror assim no país, que possa ter como desfecho: não vou aceitar o resultado se ele perder. Acho que é por aí que ele está preparando. É isso, exatamente. Porque para você votar nos Estados Unidos, você tem que ser cidadão. Há muitos imigrantes que se naturalizaram norte-americanos, mas que obviamente não falam o inglês como native speaker e têm aparência de latino. Essas pessoas, elas vão ter que votar pela primeira vez na vida, elas vão ter que ir para a votação com passaporte em mãos, para provar que são cidadãos americanos. Ainda assim, o ICE já deteve inúmeros cidadãos americanos que têm aparência latina. Inúmeros. Mas, Rodrigo, quando eles são detidos pelo ICE, eles podem ficar 3 meses presos, sem direito a constituir advogado, esperando as averiguações. É uma coisa absolutamente pavorosa. O discurso do Trump ontem foi muito impressionante, mas teve uma coisa curiosa, Gabi, eu quero mencionar, que é muito interessante. É a linguagem corporal do Trump. Isso me surpreendeu. Eu não vi ninguém destacar isso. Se vocês vissem o discurso do Trump, aquele Trump que é sempre muito
autoconfiante, que tem sempre o corpo numa postura de grande confiança, era um Trump tímido, era um Trump com pouca potência vocal, era um Trump com os ombros baixos. Nem ele acredita no que ele disse. Realmente ele dizer que dezenas de milhões de estrangeiros votaram, de ilegais votaram, que mortos votaram, é uma coisa absolutamente patética. E que a China, depois eu assistindo CNN ou CBS News, todos os jornalistas insistiram numa tecla, eles perguntavam: será que o Donald Trump disse isso para o Xi Jinping no encontro recente que eles tiveram em Pequim? Será que o Donald Trump, como retaliação à ação chinesa, aumentará os impostos da China? Por enquanto, as taxas. Por enquanto, rigorosamente nada. Amanda, eu estava pensando aqui, muito boa essa linguagem assim, de postura corporal é bastante assim, relevante para a gente entender também esse cenário. Mas o professor, você também, Rodrigo, falou, e eu queria ouvir a Amanda, essa questão dos eleitores, né? Na última eleição que elegeu o Donald Trump, no caso, né, os homens latinos ajudaram a eleger, a levar o Donald Trump à presidência de novo, e aí houve até um estudo de o que aconteceu e tal, para que eles, enfim, comprassem essa ideia do Trump, mesmo ele falando tanto contra os migrantes. Agora, depois de todas essas ações, eu fico pensando como é que vai ser, né? Se a gente já vai sentir nessa eleição de meio de mandato uma mudança de postura. Eu acho que eles são muito tocados também pela figura do Marco Rubio, né? Verdade. E o Marco Rubio, ele tem essa... Eu acho que essa missão dele dentro do governo é sensibilizar justamente a comunidade latina. Agora, por isso é muito incoerente e é horrível a gente tentar buscar coerência nesse mandato do Trump, né? Porque nada do que sai dali parece ter um pingo de coerência. Então, eu acho muito curioso ver o quanto esse clima de terrorismo contra os eleitores e principalmente contra a comunidade latina, porque é muito direcionado mesmo esse discurso dele, né, para justamente fazer com que as pessoas fiquem coagidas, né? Então, ele vai plantando o terreno discursivo. O professor, que também é um estudioso do discurso, deve fazer essa leitura muito, muito melhor do que eu, certamente. Ele vai plantando esse clima de terror através dos pronunciamentos, através de postagens, e daí tem também essa imagem quase que de um imigrante heróico, como é o do Marco Rubio, e tudo isso vai entrando nessa comunidade que é muito periférica e muito marginalizada nos Estados Unidos, embora tenha um papel muito importante em processos eleitorais, quase que como uma coação, né? Eu acho que as pessoas devem temer muito esse tipo de manifestação pública do Donald Trump. E quando a gente vê algo se construindo no discurso, a chance de que se escale para o terreno do real, né, que se materialize em ações de violência, que deixam de ser simbólicas e passam a ser físicas, né, como nessas patrulhas aí do ICE, é muito grande, né? Então, acho que é um momento muito sensível mesmo pensar nessas eleições de meio de mandato. Acho que vai sinalizar muito também de como vai ser a conduta desse governo para as eleições gerais. Muito bom. Professor, posso ir para o nosso momento de literatura? Vamos nessa? Então tá, eu vou trazer aqui Mimeses, a realidade representada na literatura ocidental, Erich Auerbach. O professor Castro Rocha pode corrigir aqui a minha pronúncia, mas vamos nessa. Abre aspas. Auerbach. Auerbach. Não sei falar esse pronúncia alemã, não dá. Então, vai lá, vamos Gabi, começar. desculpa. Abre aspas. A cultura antiga via-se reduzida mais e mais. Não mais capaz de gerar novas esperanças e nova vida. Devia se limitar a medidas que, na melhor das hipóteses, poderiam deter a decadência, manter o existente. E mesmo essas medidas tornaram-se cada vez mais senis e a sua execução cada vez mais difícil, professor. Gabi, você sabe como eu me sinto feliz de trazer aqui esse livro, Mimesis. Eu sei que esse livro mudou minha vida. Eu sou historiador de formação e comecei a vida como um homem sério, trabalhando em arquivo, Fundação Getúlio Vargas, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Um dia eu li o Mimesis, eu li esse livro. O Gabi mudou minha vida, eu abandonei a história e fui para os estudos literários. Foi ele o responsável? Foi esse livro que me fez compreender o que eu queria fazer da vida. O que é essa passagem? O Auerbach, vocês pronunciaram muito bem, o Erich Auerbach, ele está discutindo o texto, o estilo de um historiador latino do século IV depois de Cristo, Amiano Marcelino.
o Império já se encontra em franca decadência. Já não há mais possibilidade de fazer com que o Império Romano volte ao tempo de Augusto, a século I depois de Cristo, quando de fato é o grande momento do Império Romano. É o momento em que Virgílio escreve a Eneida, em que o Augusto faz as famosas estradas que fazem com que todos os caminhos levem a Roma. Agora é a decadência. A sintaxe do Amiano, diz o Auerbach, olha que bonito isso, é uma sintaxe excessiva, que se dobra sobre si mesmo e já não tem a clareza de um Tácito, não tem mais a clareza e a força, o vigor do Império, quando o Império de fato ainda era o dono absoluto do mundo. Agora, todos os esforços do Amiano parecem excessivos e parecem não conduzir mais a Roma do estilo, que é a clareza absoluta para quem lê. Gabi, isso é Donald Trump, não é? A decadência? Por mais que você tenha medidas, por mais que você tente deter a decadência, o seu esforço parece sempre excessivo, vai um pouco além, é uma hipérbole. Então ele diz, porque se ele dissesse, talvez 1 ou 2 milhões de imigrantes que não tinham direito a voto conseguiram votar, é crível. Mas quando ele diz milhões, dezenas de milhões de imigrantes, já não é possível. Quando ele diz, talvez, se ele dissesse com clareza, talvez em um ou outro caso, pessoas falecidas tiveram o seu Social Security usado para votos. É crível, é possível. Mas quando ele diz, houve um número maciço de mortos votando, involuntariamente é cômico. É cômico porque é uma decadência que já não se detém. E a decadência que já não se detém, no aparente excesso, é sobretudo senil. Gabi, é ou não é o Donald Trump? E essa história dos mortos votando... Dos mortos é extraordinário, não é? Extraordinário, então, nessa passagem em que ele mostra como o estilo de um historiador latino do século IV é o sintoma concreto de uma decadência que não se detém, nessa análise do Auerbach, eu escuto o discurso de ontem no Donald Trump. É o ruído da decadência. O ruído da decadência. Forte isso. Um murmúrio, se quiser uma coisa mais assim da literatura, sexta-feira, é o murmúrio da decadência. E a decadência expressa no discurso corporal também, claro, né, do Donald Trump, aí como volta bem reparou o professor. É isso. Muito bom. Ele já não tem mais aquele vigor, aquele impulso. Já é um homem que o discurso é senil, o corpo se vai e o império não mais resiste. São os Estados Unidos hoje. Pois é, porque a velhice nem sempre é decadente, né? Tem muitos velhos sábios, né? E às vezes o velho que lidera é um velho da sabedoria. Mas tem um momento em que... Rica? Mas tem um momento em que a velhice pode ser associada realmente à decadência, não é sempre, mas nesse caso me parece que está ligado a isso. Muito oportuno, professor. E agora eu estou curiosa com esse livro aí, já que definiu a vida do professor, né? Estou muito curiosa. Leia, compre e leia. Vai ser uma revelação para você. Mimesis. Fiquei com vontade, professor. Mimesis. Fiquei com vontade. Você me despertou, plantou essa sementinha. Que bom. Fico feliz. Obrigada, professor. Bom final de semana. Professor. Valeu. Um abraço. Bom fim de semana. Obrigado. Falando em final de semana, já que chegamos aqui à sexta-feira, toda sexta-feira eu falo de Revista Liberta, né? Que é a nossa revista digital, que é semanal, com artigos exclusivos. Inclusive, tem artigos que são fixos, né, toda semana, e aqueles que são pessoas convidadas, que vêm, especialistas, escrever para a gente. E os temas dessa edição, a gente tem a capa dessa Liberta, eu sempre gosto de trazer a capa, né, para a gente ver aqui na tela. Direita domina a América Latina, vizinhança hostil. E aí tem o Brasil ali, né, o presidente Lula, que está quase que apartado, né, dos demais países ali, e construíram um muro, né, uma cerca de arame nos países como, por exemplo, a Argentina, do Javier Milei, e outros países também que agora estão com essa guinada ali à extrema-direita. Te convidar para vir com a gente também nessa leitura em icl.com.br/revista. Aí você pode receber as edições todo sábado, amanhã, né? A gente tem, vou dar um spoiler aqui, vou fazer a boa para o pessoal. Reportagem, né, nessa capa aí, que é assinada por Amanda Harumi e Lucas Rocha, nosso querido Lucas Rocha, que é um especialista em América. Amanda Harumi teve no lançamento do meu livro sobre a Colômbia. Olha só. É um especialista em América Latina. Assim como o Lucas Rocha. Os dois, sim. Muito bom. Tem também artigo do Eduardo Suplicy, do Jamil Chad, Luiz Costa Pinto, Márcio Tiburi, o Castro Rocha, que estava aqui agora, Leonardo Boff,
Paulo César Teixeira e outros analistas também. Então já dei um spoiler aqui, né, do que tem nessa semana aí na nossa Liberta. Seguimos? Sigamos. Bom, a gente vai trazer aqui uma notícia agora, gente, sobre que tem a ver com as bets, tá? As novas regras para a publicidade das bets, que passam a valer hoje, depois que o ministro da Fazenda, Dário Dorigan, anunciou medidas na semana passada. Vamos ver quais são essas regras? Tem um quadro que a gente preparou e a gente coloca aqui na tela, né? Toda publicidade de apostas online deve conter o seguinte: mensagem de alerta visível, semelhante às de cigarro e bebidas alcoólicas, formatação com texto na horizontal, claro, legível e proporcional ao anúncio, e advertência com pelo menos 10% do tamanho total da peça publicitária. E os alertas que são obrigatórios, né, que tem que aparecer nessa publicidade. Escolher uma das frases iniciais, apostar pode causar dependência, é meio aquela coisa que a gente vê no cigarro, né? Por exemplo, fumar causa câncer, enfim, de pulmão e tal. Só para a gente fazer o paralelo aqui. Apostar faz você perder dinheiro, apostar não é investimento. E, além das novas regras nessa semana, as prefeituras do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Cuiabá também decidiram proibir a publicidade de bets em espaços públicos e locais de livre circulação. Então, uma novidade nesse sentido, e a gente vai conversar sobre esse assunto com a economista do IDEC, a Ione Amorim, que é uma pesquisadora nessa área. Ione, seja bem-vinda ao N2, é um prazer te receber. Muito obrigada, Gabi. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, antes de mais nada, eu acho que vale a gente entender, né, essa medida que é anunciada agora, o impacto que ela tem, se ela de fato, enfim, cumpre com o que ela está se propondo, né? Olha, Gabi, eu entendo que as medidas que estão sendo adotadas, elas têm aí algum potencial de melhora, mas ela ainda é muito aquém do que realmente a gente precisa. Nós avançamos nesses últimos 2 anos, e eu vou falar um pouquinho do estudo que eu fiz, que aborda exatamente a lacuna que compreendeu os 5 anos que nós, desde a aprovação, né, da legalização dos jogos em 2018 até 2023, esses 5 anos de lacuna absoluta, depois o início das medidas de regulamentação que vêm sendo adotadas desde então, mas eu entendo que elas ainda são insuficientes, elas estão longe de alcançar o potencial que esse setor alcançou, assim, impregnou na nossa sociedade, de modo geral. Então, todas as medidas, elas são muito tímidas nesse sentido. Proibir uma publicidade, colocar uma advertência, trazendo uma comparação com outros setores que têm, né, um impacto na saúde pública, que seria o tabaco, a bebida alcoólica, e colocar uma advertência ali, esse produto faz mal à saúde. Eu entendo que os jogos vão muito além dessa simples advertência, porque ele mexe com tanto a questão de dependência psíquica da pessoa, mas também mexe fortemente com a questão financeira. Então, essas medidas, elas vão trazer algum alívio, mas elas estão muito longe ainda de trazer uma solução efetiva para esse problema. Ione, boa noite, aqui é a Amanda Miranda. Gostaria de te fazer uma pergunta. Primeiro dizer que eu concordo, né, com essa sua avaliação de que parece uma medida ainda tímida de enfrentamento dessa epidemia aí das apostas online, mas como a gente já tem assim como exemplo a questão do consumo do cigarro, do álcool, que tem já alertas nas suas propagandas, como você também reforçou, né, aí na introdução desse assunto, queria saber se existe algum estudo que tem algum tipo de métrica assim, que aponte para uma eficácia dessa medida, se realmente é possível a gente ser otimista de que o volume de apostas pode diminuir em função dessa medida, que também me parece bastante tímida, mas que é o que a gente tem, né, para o momento. Você conhece algum estudo que aponte números assim de eficácia da medida dos alertas publicitários? Olha, Amanda, não tenho nenhuma medida. O que eu vejo é a experiência de outros países que adotaram
a proibição ou restrição de horário, ou restrição de acesso à tecnologia, mas ainda assim não tem um estudo que comprove que essas medidas, elas assim, afastam o apostador do ambiente dos jogos. Mas, ao mesmo tempo, veja só, esse estudo que eu desenvolvi, ele foi muito dentro do ambiente interno das plataformas, né? Está mexendo ali nas vísceras do sistema. Então, essas reclamações, eu analisei 600 reclamações que foram colocadas em redes de reclamações por consumidores, ainda nesse período que não havia nenhum sistema, nenhuma regulação para isso, e o que eu observei é que há todo um sistema de impulsionamento interno. Então, quando a gente fala de proibir a publicidade em ambientes públicos, proibir a publicidade dentro dos aplicativos ou restringir o horário através desses mecanismos, como é que essa medida ela vai alcançar esse ambiente interno, onde há um impulsionamento dentro dos mecanismos dos próprios jogos. Aí eu estou falando, além das apostas, eu também estou falando dos jogos eletrônicos que trazem aí um potencial de dependência que é extremamente nocivo e altíssimo. Por quê? Porque eles colocam, por exemplo, hoje, sexta-feira, tem essas plataformas, elas têm dinâmica de, na sexta-feira, distribuírem bônus adicionais porque é sexta-feira. Então, assim, mecanismos internos de impulsionamento que não estão dentro da publicidade, da forma como a gente vê a publicidade, que é essa medida, né, seja ali aquela explosão de chamamento para que você aposte, que você faça uma aposta ganhadora, ou que você seja atraído de alguma forma para se divertir, como se mostrar que aquela sua decisão no jogo vai trazer ganhos para você. Então, assim, essas medidas de facilidade que estão expostas, eu vejo até em banco de ônibus, em terminais de metrô, nos terminais ali dentro das estações, naqueles sistema de TV que tem ali uma publicidade, né, com notícias. Esses mecanismos, eles podem até alcançar esse tipo de publicidade, essa proibição, esse mecanismo, mas ela não vai impedir esse outro que eu estou falando que está correndo dentro do sistema. São as vísceras de como é que essas medidas vão alcançar esse consumidor. E esse sistema, ele ainda não está sendo discutido, ele está sendo ainda... Muita gente fala da publicidade, como agora a Copa do Mundo, né? Essa explosão, aquele bombardeio que nós fomos todos extremamente impactados pela publicidade, mas, paralelamente, esse outro sistema que atuou dentro desse ambiente das próprias plataformas, eles não são alcançados e eles têm um potencial muito grande também de alimentar esse sistema. Então, eu vejo que, além de não ter um exemplo, né, como você sugeriu, se eu tivesse alguma coisa nesse sentido, não há estudos, eu vejo esse problema ainda se capilarizar por outros mecanismos. Professora, eu acho que muito rapidamente aqui, porque a gente tem um tempo contado, eu queria muito entender assim, o que as pessoas mais reclamam, né, nesse estudo que a senhora observou aí, que são muitas pessoas fazendo ali reclamações, né, nas plataformas de aposta, enfim, dezenas e 600 reclamações, até porque teve esse vácuo regulatório, né, de 5 anos, e aí as práticas predatórias foram crescendo, aí tem um endividamento, enfim... classes mais vulneráveis, principalmente, ficam mais vulneráveis, claro, né? Classes mais vulneráveis ficam mais vulneráveis a essas práticas predatórias todas, não só falando de saúde mental, mas financeiramente também. Sim, essas questões, Gabi, elas vieram muito dentro das formas da pouca transparência como as plataformas atuam. Então, no momento em que um consumidor, às vezes, ele recebe um bônus, né? Que todo mundo aí, em algum momento já recebeu um
uma mensagem por SMS dizendo que você tem um bônus para jogar. Então, a partir desse momento que ele recebe esse bônus, ele vai para a plataforma, ele joga, em algumas situações ele ganha, mas ele não pode sacar, ele só pode sacar o recurso depois que ele fizer novos depósitos para ele conseguir cobrir aquilo que ele apostou. Então, esses bônus, muitas vezes, eles não são bônus, eles são uma espécie de uma antecipação de um recurso que vai permitir ele se aprofundar naquele ambiente, tomar gosto por aquele tipo de jogo. É como se fosse um chamariz, uma amostra que ele recebe. Então, esse tipo de reclamação, ele não se restringe só a essa primeira operação. O que nós identificamos nesse estudo são centenas de reclamações de eu fiz o depósito na casa, através do Pix, o dinheiro não entra na conta imediatamente. Então, eu falei, como é que o Pix é automático? Porque a pessoa não percebe a entrada do recurso imediatamente. Então, há muito bloqueio de depósito, bloqueio de valores que foram apostas ganhas, que o consumidor não consegue sacar e, às vezes, muitas das reclamações, as bets não conseguem explicar de forma clara por que o valor não foi liberado. Então, assim, nós temos uma infinidade de divergências de resultados de partidas, de jogos de futebol, outras modalidades de esporte também estão ali dentro desse contexto. Então, há uma infinidade de transações que elas não têm transparência. Validação de documentação para conseguir fazer a transação, para retirar o recurso, o valor do prêmio. Então, esses movimentos, muitas vezes o consumidor que chega a fazer uma reclamação é uma pessoa um pouco mais consciente, porque muitos falam, mas é um jogo de azar, então eu perdi, ele nem vai reclamar. Então, eu entendo que, apesar de nós termos hoje um volume ainda muito crescente das reclamações, porque o estudo que eu fiz foi a ponta do iceberg, no momento em que ainda não existia nenhum tipo de norma. Hoje, esse número está muito maior, porque há uma consciência, mas está muito longe ainda de ser uma resposta, porque não é um canal efetivo para esse tipo de abuso praticado pelas plataformas. Quero muito agradecer aqui, Ione, a sua presença. É muito importante a gente entender esse cenário das bets, né? Enfim, e é algo que aqui no ICL a gente já conversa há muito, muito tempo. Obrigada, viu? Obrigado, Ione. Obrigada, Ione. Eu agradeço. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Até uma próxima oportunidade. A Ione Amorim, que é economista do IDEC, conversando aqui com a gente. Agora, tem aqui uma demanda da nossa audiência. Uma demanda reprimida. Que é sobre baleias, Amanda. Explica, como assim? Parece que a extrema-direita não dá sossego para as baleias. Por quê? O Congresso Inimigo do Povo também é inimigo das baleias. As baleias. De novo eles querem atacar as baleias? Como é que é isso? Querem. Eu trouxe na minha coluna, que sai toda semana no ICL Notícias, eu trouxe uma denúncia, né, que na verdade ela não é exclusiva, porque ela se refere a um fato público e notório que aconteceu lá no Congresso no início do mês de julho, mas que tem tomado cada vez mais conta das redes sociais, que é a tentativa do Congresso de simplesmente acabar com uma área de proteção ambiental da baleia franca no litoral catarinense. Essa área, ela abrange nada mais, nada menos do que 130 quilômetros do nosso litoral, o litoral centro-sul. Santa Catarina sempre é muito lembrada pelo litoral norte, que é mais conhecido, mais Balneário turístico. Camboriú, Itapema, são regiões que acabam atraindo mais turistas de outras regiões, porque estão mais próximas ali também, né? Do sul, do sudeste, do centro-oeste, enfim. E o Congresso votou um regime de urgência para tirar toda a área terrestre de proteção dessa área de preservação. Isso significa que a gente vai colocar em risco não só as próprias baleias francas, que elas são sim muito importantes para o ecossistema e que a chegada delas no verão, no inverno de Santa Catarina é muito aguardado, porque elas também são um sinal de equilíbrio ambiental, já que elas estão navegando num mar limpo, num mar cristalino, com abundância de recursos naturais, são um indicador ecológico muito importante. Então, além de serem uma ameaça às baleias, esse projeto ele também é uma ameaça
as comunidades tradicionais de pescadores e a própria população que vive em perfeita harmonia aí, né, com essa área de preservação. Então, o que a gente tem ouvido de especialistas, e eu convido as pessoas para conhecerem esse debate lendo a minha coluna, que tem muitas fontes, né? Conversei com cientistas, conversei com políticos, conversei com pescadores também. O que a gente tem ouvido é que na verdade é um ataque de especulação imobiliária, né, ao litoral. A gente está vendo um paraíso de Santa Catarina. Eu posso trazer aqui como exemplo a cidade de Garopaba, por exemplo, regiões da cidade de Florianópolis, que também é muito prestigiada pela exuberância da sua natureza, que são áreas que podem ser alvo da fome, da voracidade da indústria de construção civil, né? Então, perder essa área terrestre desse lugar de preservação é um risco para todos os moradores da região, não só para as baleias. Quais são as praias ou as cidades mais conhecidas que estão nessa rota, onde eles acabariam com a área de proteção? Garopaba, Imbituba, Laguna, Balneário Rincão. E são, de fato, regiões muito preservadas. Elas atraem muitos turistas, mas a existência dessa área, essa modalidade de unidade de conservação, ela permite ela é a mais branda das unidades de conservação. Ela permite uma integração do homem com a natureza. Mas é tudo com base em discussões que estão lá no plano de manejo, né? Que é um documento que é todo planejado pela comunidade também. E quando o Congresso vai para cima desse plano de manejo, tentando eliminar uma dessas áreas, ele está, na verdade, causando um grande problema para a população, que vai perder fonte de renda, no caso das comunidades tradicionais dos pescadores, e também é uma região que vai ser devastada, né, se isso acontecer. Amanda, muito bom ter a sua apuração aqui ao vivo. E a cores no nosso Você dizia estúdio, antigamente, né? ao vivaço. Ao vivaço. Você nunca mais falou ao vivaço? É verdade, tem que falar, né? Ao vivaço. O pessoal cobra, viu, Isso Rodrigo? aí. Você falou isso, agora o pessoal vai me cobrar, né? Você tem toda a razão. Agora, Amanda, quem senta nessa cadeira já sabe, né? Tem que liberar. Então, como que faz? É para dizer para a gente beber uma jurubeba? É isso, tá liberada a jurubeba. Tá liberada a jurubeba, Jurubeba, gente. muito Vamos bom. lá. Com as bênçãos de Amanda Miranda, que tá aqui banhada, né, na cadeira de Chico Sá, que tá de férias, a gente vai para nossa jurubeba, não sem antes saber o resultado da nossa enquete. Vamos ver? Vambora. Por que Flávio Bolsonaro dá sempre versões conflitantes sobre os fatos? O que diz a nossa audiência? Que ele é muito criativo, que ele é esquecido, que a verdade tem muitos lados ou que está mentindo? Está mentindo, 94%. Ninguém acha que ele é esquecido. Não. Ninguém acha que ele... Zero. Um total de Mente. 0 pessoas acredita que Flávio Bolsonaro é esquecido. Mente que nem sente. É isso. Muito bem, então. Vamos nessa para o nosso final de semana, gente. Está liberada a jurubeba. Vou agradecer também a nossa audiência. Thaís Nuzzi, Edna Tenório, Renato Canidia, Eliane Moraes, James Vital, grande elenco aqui que comentou, que aqui pediu, queremos ouvir as baleias, e todo o pessoal. Obrigada, Amanda. Vamos salvar as baleias, gente. Antônio Imagina. Farinassi também, que comentou aqui. Ah, é? É importante citar. Eu gosto desse nome, né? Um beijo para o Antônio Farinati. Amanda, obrigada. Obrigado, viu, querida? Obrigada. Valeu. Até a próxima. Pode voltar, que a gente gosta. Com certeza. Obrigado. Vamos nessa, Rodrigo. Bom final de semana a todos. Até segunda-feira. Beijo, gente. Tchau, tchau. Lula e Flávio Bolsonaro. A história de Lula as pessoas conhecem bem. Já foi presidente da República várias vezes, já foi candidato mais vezes ainda, já foi investigado, foi preso, solto, teve toda a sua condenação anulada, tem suas virtudes e seus defeitos, e as pessoas com tanta informação desenvolveram uma opinião a respeito dele. E Flávio Bolsonaro? Qual é a história de Flávio Bolsonaro? Quase ninguém sabe. Já ouviram falar dos casos de rachadinha, da loja de chocolate, etc. Mas será que a história de Flávio Bolsonaro é só essa? Será que ele é o herdeiro moderado de Jair Bolsonaro? O Bolsonaro light? Ou será que tem muito mais coisa nessa história? Numa investigação inédita feita pelo ICL, as pessoas que fizeram parte do núcleo político e do núcleo de poder do bolsonarismo finalmente resolveram falar. E o que vocês vão ouvir
No documentário que o ICL vai exibir dia 23 de julho, às 8 horas da noite, é escabroso, horrível, assustador. Aliás, vocês vão ouvir e decidam vocês mesmos. A única coisa que não podemos é saber a história verdadeira de uma das pessoas que disputam o poder máximo desse país. Se você quiser assistir esse documentário exclusivo do ICL, clique no link aqui embaixo, adquira o seu ingresso gratuitamente e participe com a gente desse momento.